Rodrigo, que dificuldade, meu Deus. Você não sabe aqui, foi muito duro, porque eu via você falando e eu estava frisada. Não sei, eu nem sei como as pessoas estavam me vendo, entendeu? Comecei a ficar assim. É legal também a gente falar de. É muito interessante, porque eu sou uma pessoa que lê sinais, né? Aí você fala assim: nós estamos falando de desafios, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de é, dureza, depressão, você enfrentar o estresse. Tem coisa mais estressante do que te perder, te ouvir, não poder participar? Assim, eu vou dizer a minha leitura, tá? A minha leitura disso tudo. Como você reage àquilo que te acontece? Eu estou ao vivo com vocês, falando com uma das pessoas que eu mais quero falar sobre um dos assuntos mais relevantes, mais importantes. Deu todos os problemas aqui de tecno, panicou tudo. E eu, não, claro, estou chateada, né, que perdi tudo isso. Mas eu falei assim, a gente tem que aprender a manter a calma. E eu acho que essas coisas vêm exemplarmente, sabia? Como lição para mim e para todo mundo que está assistindo. Eu não acredito que essas coisas acontecem à toa. Eu sou meio dessa coisa assim, meio de telecinais no universo. Mas eu perdi, eu estou muito triste que eu perdi tudo que você disse. Vamos lá, você recupera para mim, por favor? Recupero. Concordo com você. É um baita desafio, né? Porque é super ansiogênico, né? Aumenta um monte a ansiedade. Onde que eu clico? O que aconteceu? A Bruna congelou. Eu ainda estou no ar, né? O que que eu falo e tal? Você sabe que é engraçado? Você usou esse termo frisou, né? De freeze, né? De congelar. Esse é um dos sintomas de ansiedade. A gente às vezes congela, não sabe o que fazer e fica sem ação, né? Que a gente fala. É Então, o pânico, frente né? a. Oi, desculpa. É o pânico. É um tipo de pânico, né? O pânico é muito um horror que você sente assim de que vai morrer ou vai ficar louco. Mas congelar pode estar no quadro de pânico, mas você fala, meu, eu não sei o que eu faço, fica travado. Então, quando a gente estava falando de ansiedade, né, nessa situação que não pode ser mais ansiogênica da pandemia, por causa do nível de incerteza e porque a gente não tem os recursos normais que a gente tem para lidar com a rotina, a gente tem que demandar muito mais recursos, né? Você vê, para uma situação aqui desse tipo, a gente já eleva o nível de estresse, fico mais tenso, o que que eu vou fazer? Como que eu vou perguntar para a Mônica por WhatsApp o que que eu tenho que fazer aqui para voltar e tal. Então, o que eu preciso tentar fazer, eu vou te dizer que não é a coisa mais fácil do mundo, é voltar a pensar. Então, o que a gente precisa é pensar com serenidade, né? Serenidade para pensar, para a gente escolher a melhor opção. Só que isso é difícil. E quando a gente está tenso, a gente toma decisões por impulso. Então, o nosso cérebro fica muito mais parecido de uma criança, que é imaturo, pega e faz, do que um cérebro de adulto reflexivo. Então, essas estratégias que se usa de centramento, de acalmar, de conversar com alguém próximo, de dividir com pares o que a gente está vivendo de estresse. Como você está falando aqui comigo, Rodrigo, você vê como é que você se sentiu? Eu me senti aqui nessa situação. Permite que a gente consiga falar. E, Rodrigo, por exemplo, eu já quero voltar no assunto, mas eu queria, antes de te perguntar, a gente faz na Rede Felicidade, você sabe, você me acompanha, um trabalho todo para justamente as pessoas buscarem o autoconhecimento, buscar serenar dentro de si, ter contato com a natureza, ter um bicho com que ela troque amor. E um monte de outras coisas, né? Como você sabe, você participa ativamente disso. Você acha que isso realmente pode ajudar? Eu não acho, mas eu tenho certeza que ajuda. A gente precisa de estratégias para ter uma vida mais centrada, mais próxima da gente mesmo, né? Então, os valores mais básicos de família, de religiosidade, de trocas afetivas de qualidade, de compartilhar motivações, ambições, da ideia da gente estar mais próximo do nosso lado generoso e amoroso, em que em vez de a gente cobrar e querer, a gente poder dar.
é maravilhosa para que a gente consiga lidar com as situações de estresse que nós estamos vivendo o tempo inteiro. Uma coisa, por exemplo, eu acho que a gente podia até fazer um escalonamento de todos esses sentimentos, né? Porque eu acredito que muita coisa começa, e as pessoas podem até confundir, na fadiga. Assim, eu acho que a pessoa ela está muito cansada, né? Todos nós estamos muito cansados, porque a gente vive não só nesse momento de pandemia, mas no dia a dia. A gente vive um monte de tarefas, de obrigações, de responsabilidades, de fazer as contas para ver o dinheiro, para ver isso, para ver. Enfim, tem todo uma grande escala onde as pessoas percorrem no dia a dia, e do trabalho caseiro ao trabalho profissional, a mistura dos dois, os relacionamentos difíceis, a cuidar dos pais. Né? Teve uma pessoa até que falou que ele tem um pai esquizofrênico e cuida desse pai. Então, a gente já chega em... Eu estou pegando os temas, mas eu acho que eles respondem muitas das perguntas que vieram. Depois a gente pega elas especificamente. Mas eu acho que as pessoas ficam muito cansadas. As pessoas estão exaustas. E chega uma pandemia onde tudo isso se maximiza, né? Tudo isso, o volume disso cresce de uma forma assim brutal. E a vida também, a vida no dia a dia é uma vida que nos torna mais embrutecidos. Se você permitir, ela te puxa para o embrutecimento. Então, assim, começa numa fadiga que a pessoa nem se dá conta que está fatigada, nesse grau de cansaço, de estresse, que chega depois num burnout e chega em outras coisas. Isso vai crescendo, aí vai para a ansiedade, do extrema ansiedade vai para o pânico, do extremo pânico vai para a depressão. Isso eu estou falando de casos assim ainda que não trazem dentro de si uma coisa genética. E depois a gente fala das coisas genéticas. Perfeito. Quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de uma reação normal. Todos nós temos uma reação de ansiedade que é codificada, é a forma como a gente reage à ameaça ou à incerteza. O que é interessante você estar falando isso, porque na pandemia, no começo, a gente estava muito mais ansioso, em média. Preocupado, atento, o que vai acontecer, o que está acontecendo. E agora a gente está muito mais exausto. Então, o teu ponto, para mim, é a chave. Porque está todo mundo de saco cheio de ficar dentro de casa, de não conseguir mais um jeito. Então, o mecanismo de tentar sair vai exaurindo. Então, um nível de ansiedade alto por muito tempo leva ao quadro de exaustão. E para quem tem uma vulnerabilidade genética, pode levar a um quadro de depressão mesmo, que é como se exaurisse a sua capacidade de se recuperar e lutar com os desafios que a gente está vivendo. E como é que você reconhece isso para as pessoas? E teve várias perguntas desse tipo. Como é que você reconhece entre o desânimo, o cansaço, a falta de esperança, enfim, ansiedade em bom grau e tal, e um real quadro de depressão? Qual é o ponto que faz você dizer isso é um quadro de depressão para as pessoas que estão em casa? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou com depressão. Ela está com depressão? É um quadro? Como uma pessoa sem uma ajuda de um profissional pode dizer ou detectar isso sem ficar falando, estou tão deprimido apenas porque está um dia cinzento e ela está melancólica, né? Perfeito. Quando a gente fala depressão, parece que é simplesmente tristeza por muito tempo ou perda de vontade. Na verdade, é uma síndrome, são vários sintomas que estão juntos. Você precisa de ou tristeza ou uma falta de vontade e prazer de fazer as coisas. Esses dois sintomas são necessários para você fazer o diagnóstico de depressão. Mas tem vários outros sintomas que são muito comuns. Alteração de sono, insônia ao despertar, em vez de se acordar às 7, se acorda às 5. Angústia faz parte desse quadro. Você tem alterações de alimentação,
começar a ficar culpado em excesso, então tudo que acontece é minha culpa e tudo que eu faço é minha culpa. E você começa a fazer num loop, num círculo vicioso, pensamentos que a coisa não vai dar certo e não tem saída. O problema de numa live dessa eu falar isso é que 80% das pessoas que estão ouvindo a gente se identificam com isso. Porque todos nós temos um pouco disso. Todos nós temos sintomas depressivos em alguns momentos. E é natural, né? Exatamente, isso está no espectro vivencial de comportamento. Agora, o que você está perguntando é quando a gente se preocupa, quando pode ser um transtorno? Quando a gente tem que buscar ajuda? Na verdade, esse é o grande clique, né? A gente não tem que fazer diagnóstico, a gente tem que buscar ajuda. E a gente pode buscar ajuda porque eu estou meio triste com o meu amigo, com o meu pai, com a minha esposa, ou talvez seja melhor eu ir num profissional de saúde mental, num psicólogo, eventualmente num psiquiatra. O que acontece é quando os seus mecanismos de saída daquele estado, eles vão ficando exaustos. Então, para você fazer qualquer diagnóstico psiquiátrico, você precisa de uma duração. Não podem ser 2 dias, 4 dias. Você precisa de pelo menos 2 semanas em que aquele estado depressivo fique ruim por muito tempo. E, em geral, tenha um impacto na sua vida. Um impacto na sua vida produtiva, na tua vida de relacionamento, na tua vida profissional. Quer dizer, você tem um problema que está saindo do limite do tolerável e que você consegue lidar. Então, esses aspectos eles são muito importantes, porque o raciocínio é bem legal que você está trazendo, né? Acho que todo mundo tem que prestar atenção. E o Instituto Ame Sua Mente, que eu presido, o objetivo é exatamente fazer uma mudança na cultura brasileira sobre saúde mental, em que as pessoas elas se preocupem, se responsabilizem pela sua saúde mental desde cedo. E faz muita diferença, entendeu? Se você está atento desde cedo às suas questões. Por quê? Porque você vai percebendo o seu funcionamento, né? Tendo awareness, uma conscientização de que você é uma mudança. E a outra coisa legal que ajuda muito é que às vezes a gente não é um bom referencial para a gente mesmo. É para perguntar para alguém próximo. O que você acha? Você acha que eu estou muito irritado, que eu estou explodindo demais? O que você acha? Você acha que eu estou muito desanimado? Não, você é assim mesmo, isso passa. Não, tá estranho. Faz um mês que você já não convida mais, não sai mais com a gente. Quer dizer, então é bom a gente ter parâmetros de pessoas próximas. E essa busca, essa pergunta que interessa. Sabe que a gente tem uma metáfora interessante em saúde mental, que é igual o câncer de mama. A ideia. Câncer de mama, no passado, era uma coisa muito estigmatizada. Era um horror. Eu fiz medicina, as mulheres com câncer de mama eram doenças muito graves, as mulheres muito deterioradas, assim, morrendo e tal. A minha avó faleceu, não tinha uma mama, eu descobri que ela tinha câncer de mama. Era um tabu, ninguém falava para ninguém. Atualmente, câncer não é. E câncer de mama agora não, é uma coisa perto da saúde. As mulheres palpam suas mamas saudáveis, então elas lidam com a doença, com o problema, com o risco do câncer na saúde. É a mesma coisa que a gente precisa fazer com a saúde mental. É como se a gente estivesse palpando a nossa mente para entender o que a gente faz. Só que a saúde mental é muito mais legal, porque você tem medidas preventivas que não tem nada a ver com medicina. Que é isso que você estava contando para a gente. A gente pode ter estratégias muito saudáveis de melhorar a nossa forma de funcionar. Uma das perguntas que veio é sobre esporte. Esporte pode ajudar em situações de estresse, ansiedade, depressão? Com certeza. Claro. Esporte é um remédio maravilhoso para 1 milhão de coisas, inclusive, e para mim, principalmente para a saúde mental. Só que a gente não pode ter um olhar onipotente. Então, eu faço esporte, eu não vou ter o problema. Então, é assim, sim, tem que fazer esporte. Esse é um remédio ótimo. Usa. Se não der conta, você vai pedir um auxílio de uma terapeuta ou vai buscar alguma coisa. A ideia de cuidar não significa necessariamente que você vai resolver. Então, eu tomo vitaminas, eu não vou ficar doente. Talvez diminua a chance de você ficar doente, mas se você ficar doente, se trata, né? Você cuida de uma prevenção, você cuida de uma imunidade dessa saúde mental. E eu acho que também eu acredito, não sei se eu
Quer dizer, eu vou falar como leiga, lógico, né? Mas, assim, eu acredito que a saúde mental, no fundo, o ser humano, ele se desconecta de si mesmo. É como se o teu funcionamento, da tua consciência, do seu cérebro, se desconectasse de você. Então, você se desconectasse de todas as suas saúdes, a mental, a espiritual, a inteligência emocional, a psíquica, todas essas partes suas que colaboram uma com a outra, que vivem numa troca, numa sintonia, você se desconectasse delas, você parasse de ser o observador, portanto, você parasse de ter consciência disso. Pode ser uma coisa parecida com isso? Pode total. A gente, às vezes, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa, a gente põe os objetivos na frente da gente mesmo, sem perceber muito o teu timing, o teu caminho. Isso leva a um desencontro entre o teu objetivo e você mesmo. E você perde um ritmo saudável de atingir o teu objetivo. Como você estava falando, o mundo moderno ele traz muitos desafios e um dos principais é conviver em sociedade. A gente tem sociedades muito complexas e você ter um lugar, ser aceito, se sentir aceito é um baita desafio. Isso vale para qualquer situação social que a gente vive. E compreender essas conexões, né? E você compreender que a coisa começa dentro de você, do teu autoconhecimento, para que você também saiba lidar com essas suas emoções, né? Você saiba lidar melhor porque um pouquinho de cada... Tanto a gente entende, porque um pouquinho de cada coisa todo mundo tem. Sim. Né? Exatamente. De Agora, médico e louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente. Mas você pode, sendo uma pessoa que não nasceu com um problema já genético, né? Vamos dizer assim, uma síndrome detectada, como a bipolaridade, autismo, hiperatividade, umas coisas que se detectam muito cedo, na genética, você pode ter isso como uma reação ao meio ambiente. E você pode também provocar isso com o teu estilo de vida, com as tuas escolhas, com a maneira como você vai conduzindo essa tua, vamos dizer, falta de conexão com essa trilha, que é uma trilha, claro, a gente chama de espiritual, mas ela engloba tudo, né? Perfeito. Tem algumas doenças que são assim puramente genéticas, como por exemplo a síndrome de Down, né? Você tem 3 dos cromossomos errados e você vai ter uma síndrome. Para as questões psiquiátricas, o que acontece é que a genética oferece risco. Então não é inexorável que o fato de você tem esse risco, você vai ter a doença. Tem pessoas em que o risco é muito alto. Então, por mais que você tenha um estilo de vida saudável e tal, você vai ter que conviver com uma doença. Mas para a maior parte das pessoas existe um balanço. Então, todos nós temos que estar tirando o melhor daquelas situações, tá certo? Porque você vai lidar com a tua vulnerabilidade genética de acordo com a forma como a gente enfrenta as coisas. Você sabe o que é interessante? Quando a gente vai enfrentar estresse, a gente regula nosso aparelho genético de uma forma a gente produzir as proteínas para lidar com a situação estressante. E o que acontece é que isso é herdável. Então, a forma como a gente enfrenta estresse agora vai ter impacto na forma como os nossos filhos e netos vão enfrentar estresse. Ou seja, bem interessante isso. Você está criando um código genético nesse momento aqui agora, é isso? O código em si está lá, é como se ele fosse a Bíblia genética. Mas tem uma coisa da Bíblia que ela é muito grande, mas a gente abre algumas páginas. O que acontece é que você codifica a forma como você abre as páginas. A gente chama isso de expressão gênica. Então, essa expressão gênica, facilitada de alguma forma, ela é passada para a próxima geração.
Então, é mais fácil a próxima geração ter uma reação a estresse parecida com a nossa do que se fosse aleatória. Então, isso tem um impacto muito importante geracional também. Essa é uma discussão que os geneticistas vêm fazendo, que eu acho muito interessante. Claro, e também, assim, de uma certa maneira, é como se você no computador colocasse um software, né? Você está criando um programa que vai... Quando eu falei de código, eu digo um pouco nesse sentido, de você criar um programa que vai ser transmitido para a próxima geração. E, ao mesmo tempo, eu acredito, e isso eu tenho plena certeza, assim, que o comportamento familiar, né, é absolutamente o grande influenciador porque assim a criança ela vem ao mundo. Eu só quero fazer uma parte que você falou da síndrome de Down, e a gente está falando de felicidade quando a gente fala de saúde mental, né? No fundo, a gente está realmente relacionando com felicidade. E as pessoas que vêm com uma síndrome de Down, elas têm uma felicidade. Ou seja, não é que o fato do cromossomo, ele traz essa... A pessoa pode ser feliz. Então, o que nós estamos falando não é isso. Nós estamos falando quando a reação, a agressão do meio ambiente é tamanha, de alguma maneira, ou a tua reação ao meio ambiente. Então, uma criança que, desde pequena, ou que teve um trauma, ou que a família foi muito violenta, ou que, enfim, sofreu, ela traz essas marcas, e isso vai influenciar na saúde mental dela, e por aí vai, e isso também você vai passando, porque você vai repetindo esses comportamentos, né? A pessoa vem de uma família que traz violência, ela acaba se tornando uma pessoa violenta, ela vai criar filhos violentos, e assim você cria uma corrente disso. É isso? Sem dúvida. Família é um dos maiores moldes de comportamento. E é interessante porque, trabalhando clinicamente, os pais falam: mas eu falo para o meu filho não fazer isso, eu ensino aquilo. Mas filho, como todos nós, ouvimos muito mais comunicação não verbal do que verbal. Então, toda a atitude dos pais, dos professores, é muito mais importante do que é verbalizado. Então, quando o professor fala: olha, não pode gritar, vamos ficar tranquilo, porra, para todo mundo, então, ele já está dando um exemplo de como não lidar nesse tipo de situação. Você sabe que é interessante isso que você falou e que eu acho legal de conversar? Assim, a gente fala de depressão, então quem tem depressão é triste? Não é. Quem tem depressão, quando está deprimido, fica triste. Ou, em geral, está triste. Mas tem pessoas que têm depressão, até doenças graves, que se sentem bem mal, ficam mal, mas a maior parte do tempo elas são tão felizes quanto as outras pessoas, às vezes até mais felizes. Então, você pode ter uma... Você diz, ela tem depressão como quadro, é um quadro médico, mas ela não, os sintomas não estão tornando ela uma pessoa triste, é isso? Na hora que ela tá deprimida, assim, sabe? Essa semana, esse mês eu fiquei bem deprimido, não consegui trabalhar e tal. Mas eu tratei e eu volto a ser quem eu sou. Isso. Eu tenho que tomar remédio para não cair de novo. Mas eu não sou triste. Claro, então, essa história de que o deprimido é triste e tal. Não, fica triste quando tá. Primeiro que esse negócio de chamar as pessoas de ou deprimido ou esquizofrênico é horroroso, né? Igual falar o diabético, como é que chama? O asmático e tal. Isso é muito feio, né? As pessoas têm a doença, então elas podem ter. Mas a gente tende a estigmatizar, né? Então, eu tenho depressão, eu sou triste, ou eu sou fraco, eu sou preguiçoso. Não, você tem depressão. Quando está depressivo, fica difícil ter força de trabalho. Você não precisa do rótulo, né? Não. O rótulo na tua garrafinha, né? Não precisa, exatamente. Você não precisa se identificar com isso. Eu sou uma pessoa assim, né? Você pode transmutar isso de muitas formas. Exatamente, Porque se você fizer o raciocínio de que eu tenho uma doença, eu trato, eu sou quem eu sou, é o que é o mais comum para a maior parte das pessoas. Se eu não trato, não cuido, aí sim eu posso ter uma depressão crônica e eu fico triste, ou eu fico sem energia para trabalhar ou para fazer as coisas. Mas isso vem muito mais do fato de eu não me cuidar e aí a doença ser mais pervasiva. Se eu me cuido, qual é o problema?
Agora, é interessante também pensar que na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade que buscou muito um lado hedonista, né? Um lado de prazeres, um lado de consumo, um lado de vender imagem, vender uma imagem de felicidade, não discutir a felicidade, né? Simplesmente vendê-la como uma falsa imagem, ou sei lá. As pessoas têm muito medo da tristeza. Sim. E isso não é natural. Não acho natural a pessoa ter medo, ter um afastamento, assim, não posso ter um momento triste, não suporto, não tenho suportabilidade para um momento triste. Me parece que o natural do ser humano é ter momentos tristes. É perfeito. Assim como é ter momentos ansiosos, assim como é ter momentos de grande irritabilidade, de explosão. Quer dizer, isso faz parte. E entender, na verdade, aceitar isso é absolutamente chave para você lidar. Aceitação. Porque se você não aceita, não, eu não posso ser assim. Pô, mas você é. Você fica triste frente a essas coisas. Aí, às vezes, eu tenho medo de alguma situação simples. Então, para não ter medo, eu fico me escondendo. Pô, e aí você não lida com medo, e aí o que acontece? Você acaba tendo comportamentos muitas vezes agressivos frente a uma situação que gera medo. E isso é péssimo para a sua vida, porque você não vai lidando com as suas dificuldades e aceitando as suas vulnerabilidades, né? Que todos nós temos, né, Bruna? Não Nossa, tem como. Rodrigo, tem tanto assunto nesses assuntos, assim, minha cabeça fica vendo tanto assunto, porque a gente tem que falar sobre, por exemplo, a maneira, o homem, né, a maneira machista, a gente está falando muitas pessoas são vítimas também de relacionamentos tóxicos, né, de relacionamentos abusivos. E o relacionamento abusivo, ele, de certa maneira, ele vai ter a ver com a saúde mental da pessoa que está provocando isso, né? Óbvio. E eu acredito que, claro, existem tantas camadas nisso, assim, é uma escala musical gigante, mas eu acredito que a pessoa, os homens, assim, o medo de justamente dessa vulnerabilidade que você fala, que é vista como fraqueza pela sociedade machista tradicional, ela provoca que a pessoa tenha realmente um comportamento violento, como você está dizendo, para quase disfarçar essa fraqueza, né? E aí o extremo disso é, obviamente, o feminicídio, onde o cara, né, ele tem o descontrole, fora o psicopata, é óbvio, mas, enfim, todas essas camadas da pessoa não trabalhar com os próprios sentimentos, não aceitar sentimentos. Esse não aceitar sentimentos é muito perigoso, né? É muito, muito perigoso. E o que é interessante é que nesses relacionamentos tóxicos, a gente tende a demonizar a pessoa que é mais violenta e beatificar a pessoa que é vítima do relacionamento. Mas, em geral, as duas pessoas estão envolvidas nisso, né? É lógico que um homem agressivo não tem nem o que dizer, não pode, está fora do código, e agressividade física, então, muito menos, não é isso que eu estou querendo justificar. Mas, em geral, as duas pessoas elas ficam naquela situação que um gera uma coisa, então é igual bullying. Na verdade, o problema de saúde mental é de quem está sofrendo o bullying e de quem está perpetrando o bullying. Então, em relacionamentos tóxicos, isso é muito comum. E por isso é difícil de quebrar, né? Você Porque as cria pessoas um duas estão vínculo, envolvidas. né? Ali o universo fechado, é quase um sistema fechado, né? Que fica Exato. girando em volta de si mesmo, né? Ah. E a pessoa precisa ter a força de quebrar esse sistema e sair dele, né? De qualquer maneira, ter essa Exato. escolha. Os códigos dentro dos casais são muito complexos, muito próprios, muito singulares. Então, quando você vê de fora e vai falar alguma coisa, você às vezes não está entendendo. A pessoa que está ali dentro tem que buscar outros parâmetros para conseguir lidar com aquilo. E quando, hoje em dia, quer dizer, a gente detecta muito
o comportamento bipolar, né? E também, eu acho que acredito, não sei, eu acredito que exista um comportamento bipolar que vem na genética da pessoa, que você detecta porque faz parte de um comportamento quase que desde sempre, né? Faz parte de uma alteração dela mesmo. E eu acredito que vem um comportamento bipolar de um descontrole que vai se... Ele assim, é quase você ir perpetuando um trabalho de descontrole baseado em outras maneiras, baseado, sei lá, numa coisa assim, de uma pessoa ser mimada demais, ou querer muito, esse egoísmo. Existe essa diferença? Você, como médico, consegue detectar essa diferença? Então, a forma como a gente faz diagnóstico de transtorno bipolar, é assim que chama, né? Quando se põe transtorno, quando a gente faz pesquisa sobre saúde mental, todo mundo acha um horror. O que é transtorno? Para dizer doença, né? Psiquiátrica. Vem de disorder, desordem seria a tradução literal. Então, o transtorno bipolar, ele é diagnosticado da seguinte maneira. São pessoas que têm depressão, essa que a gente está descrevendo aqui, que fica sem energia, sem força, cai a esperança, muita tristeza e angústia, quer dizer, a pessoa não consegue sair desse polo, que dura pelo menos 2 meses, tem uma duração, e em outros momentos, né, na outra fase, no outro momento da vida, ela tem uma aceleração, um aumento de energia muito grande, cursa com uma sensação de bem-estar, e a pessoa pode ficar acelerada demais, tá? Até ficar achando, tendo crenças malucas que tem todo o dinheiro do mundo, que pode ir além. Então, quando a gente fala de bipolar desse jeito clínico, são pessoas que têm esta doença, que oscila entre um polo e outro. E aí você tem um tratamento específico de estabilizador de humor e tal. Quando a gente vai trazendo o transtorno bipolar para a vida diária, a gente está falando mais de pessoas que oscilam muito. Hoje elas acordam um doce, são um amor, não sei o quê, carinhosa. Daqui a pouco clica e a pessoa fica um horror, xinga, briga, fica rancorosa e tal, 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 tal. Esse tipo de instabilidade de humor, a gente, o nome melhor não é bipolar, é humor instável. E tem a ver com vários problemas diferentes dentro da psiquiatria e às vezes tem a ver com gente que não tem diagnóstico, que tem muito mais um aprendizado dentro de uma família que foi muito violenta, em que o código é esse, né? Eu expresso as questões com violência e agressividade, tem a ver com a cultura. Quer dizer, você aí vai tendo fenômenos que não são definidos pelos transtornos psiquiátricos, né? Uma arrogância, né? Um tipo de Tem a ver. comportamento arrogante de se sentir superior e tratar mal seus subalternos de uma forma violenta e tudo. Isso, quando você lida com isso, quando você detecta isso, isso muda? Isso é possível mudar um comportamento desses ou isso é perene, está enraizado na pessoa de uma tal maneira que não tem volta? Você sabe que quando você vê essas pessoas muito arrogantes e assim virulentas, destrutivas e tal, acho que muita gente tem essa percepção, não sendo da área psi. Imediatamente você olha e fala, por que essa pessoa tem que ser tão agressiva? E vem esse raciocínio porque ela é muito insegura, né? E o que significa ser inseguro? É aquilo que você estava falando antes, né? Você não conseguir lidar com a tua vulnerabilidade. Então, quando você está vulnerável, olha, eu acho que eu não sou muito bom nessa tarefa aqui no trabalho. Aí, na hora que vai discutir essa tarefa, você já vai arrogante, falando que é assim ou assado. Ou eu acho que eu não faço muito sucesso com as mulheres, mas eu vou lidar com as mulheres, eu já lido de uma forma arrogante. Então, isso é um jeito de funcionar. Isso muda sim, com certeza muda. Mas depende da pessoa querer. Terapia funciona super bem para isso. Tropeçar na vida funciona muito bem. Amadurecer pode funcionar, mas muita gente mantém esse tipo de comportamento. E isso, muito frequentemente, é muito mais disfuncional do que ter um transtorno psiquiátrico, né? Porque estraga as relações, tem comprometimentos muito grandes, assim, até profissionais de carreira. Você sabe que
habilidade socioemocional é mais importante para ascensão em carreira, num certo limite ali, do que conhecimento técnico. Quer dizer, você lidar bem com os seus sentimentos, entender e ler as cenas, conseguir cooperar, trabalhar em grupo, ser solidário, tem muito mais a ver com thrive, né? Com ir bem, com progredir, do que simplesmente saber ali a tarefa e ser uma pessoa que resolve um problema específico, né? Isso que você está falando deveria ser matéria obrigatória nas escolas, né? A gente devia trabalhar... Você sabe, Bruna, que passou a ser, há alguns anos, a gente chama de educação socioemocional, passou a ser, e são aquelas leis que demoram de ser implementadas. Educação socioemocional é uma coisa que você aprende desde pequeno, né? Controle de impulso, como é que você vai lidar com a irritabilidade, como é que você vai entender o que o outro quer, o que você quer, cooperar. Isso é ensinável, isso é muito interessante. Você sabe que a gente tem uma pesquisa linda sobre isso. Você ter um QI mais baixo está associado a uma pior performance escolar, né? Você tem piores resultados. Agora, se você tem um QI mais baixo e tem boas habilidades socioemocionais, a tua performance é igual a todo mundo. Quer dizer, mesmo sendo menos inteligente, eu vou tão bem na escola quanto todo mundo. Você vê, essas habilidades, elas são fundamentais para a nossa vida. Elas são fundamentais para o seu sucesso, inclusive, né? E Exatamente. o contrário disso é o que te leva para uma vida de derrocada, né? Exato, exato. Você vê isso com pessoas de sucesso que têm pouca estrutura, porque elas jogam bem futebol, porque fazem alguma coisa muito bem, elas caem vertical, assim, quando tem um desafio maior na vida, né? Tudo isso que você falou, agora, na verdade, o nosso tempo terminou. Você se importa de ficar um pouco mais por causa da nossa... Hã? Sem problema nenhum, vamos. Porque a gente perdeu, né, um tempinho legal, assim, eu acho que o público merece um pouquinho mais, né? Eu acho que é legal a gente dar um pouco mais a ele, já que a gente deu uma falha técnica tão grande. Eu acho que o que você está falando tem uma palavra que é muito forte na psicanálise, que é o ego, né? O ego é uma raiz ali que pode ser tanto para o bem quanto para o terror, né? Fala um pouco disso, assim, em termos muito simples para as pessoas que estão em casa. Olha, o que acontece é a gente é estruturado em torno da gente mesmo, né? Você começa a ter uma separação em relação à sua mãe, formando o teu indivíduo. Todos nós temos que cuidar de nós mesmos para sobreviver. Então, se tem um garoto que vai bater em mim, eu preciso me proteger. Então, você precisa construir um ego que tem um aspecto físico e mental, né? Quem eu sou. O problema é que quando você enxerga esse ego a que você está se referindo, né? Que é eu que sou importante em relação aos outros, quando você tem um olhar não cooperativo, quer dizer, sou eu que importo, eu que preciso de alguma coisa e tal, o que acontece é que em algumas situações você pode ter um pouco de sucesso. Você pode enfrentar melhor alguma situação X, mas para a construção de uma vida é muito ruim, né? Aquele pai que tem muito sucesso, ele cuida dele mesmo, tal. O que acontece no relacionamento com a esposa e com os filhos? Ele perde a oportunidade de ter relacionamentos que naquele momento da vida dele já iam melhorar muito a vida dele, mas cada vez mais isso vai ser cobrado para frente, né? Então, quando você diz ego no sentido que eu estou entendendo aqui, essa coisa egocentrada, ela é muito ruim porque ela limita as pessoas de viver, né? De experienciar a vida na sua plenitude. Ela é diferente a formação da tua identidade, né? Que é o que você falou no começo, o que eu sou, que a gente na Rede Felicidade a gente fala muito nessa busca do autoconhecimento, do descobrir-se, né? Perfeito. De vez em quando passam uns helicópteros aqui, nós estamos...
Mas e é diferente, então, essa identidade, aquilo com que você se identifica. E quanto mais você conseguir, dentro dessa identidade, dessa descoberta, se cercar das coisas que te fazem bem, das coisas que você precisa, das pessoas. Quer dizer, você criar esse pequeno universo onde você vai atuar e essa pessoa que você vai ser, para que lado ela vai desabrochar, e você desenvolver a empatia pelo outro, né? Do que o ego, que ou por uma defesa, ou essa criação distorcida, distorção de valores violenta que uma sociedade tem, ou porque não consegue mesmo, a flexibilidade fica tão inflexível que qualquer coisa que o atinja é insuportável, intolerável, e a reação é brutal, é drástica, é violenta, né? Esse ego, ele é difícil de destruir, né? Difícil de... Ou você acha que um trabalho de psicanálise dele, assim... Claro, o cara precisa querer, né? Mas quando ele quer, ele já está meio caminho andado, né? Sem dúvida. Quando uma coisa é muito primitiva, é mais difícil. Você sabe que tem uma imagem que eu gosto, quando você fala de uma construção egóica, assim, muito rígida, muito firme, é parecido com árvores que são rígidas e que ficam lá fortes um tempão, mas quando bate um vendaval, quebram. E aquelas árvores que são mais flexíveis, elas conseguem enfrentar mais as adversidades. Então, é muito comum bambu, na né? nossa prática... Como é que é? Desculpa. É o bambu. Um bambu, exatamente, um bambu, ele lida com a diversidade de um jeito mais flexível. E aí o que acontece, pelo menos na minha prática clínica, é que muita gente que tem uma estruturação rígida, desse jeito muito egóica, procura a gente quando quebrou mesmo, né? Então, aí quando quebra, fica esfacelado, né? Muito mais difícil de você organizar para ter resiliência, né? Porque o que está acontecendo agora? Agora e o tempo inteiro, nós somos sempre testados para novos desafios. E se você tem uma estrutura muito rígida, você não tem resiliência, né? A capacidade de enfrentar e crescer a partir da experiência que você está tendo, né? E você não consegue resetar, né? Ou seja, por exemplo, agora o mundo, o próprio universo que a gente está vivendo, o mundo como a gente conhece, ele está pedindo um reset, né? Sim. Como hoje a gente fez com a live. A live deu uma quebrada, a gente teve que recomeçar, né? Então, essa capacidade de recomeçar, essa resiliência, como você fala, e essa capacidade de se reconstruir, ela está muito ligada a, claro, a tua flexibilidade, mas há também uma certa esperança. Sim, sem dúvida. Você sabe o que é interessante? Esse é um dos tópicos que eu estudo, esperança. Eu sou professor lá no King's College de Londres e eu passei um ano lá e eu fiquei focado em estudar esperança. Olha É um só. tema meio abandonado nessa área e na área médica. Porque o que acontece, o meu olhar era muito esse, que as pessoas quando enfrentam doenças graves, o próprio médico, o próprio clínico já olha com uma desesperança. E isso tem um impacto na cadeia de tratamento, porque, de novo, né, você que é o paciente, você está procurando no médico a perspectiva da tua doença, porque você não conhece. E aí o médico fala assim, vai ficar tudo bem, mas a cara dele é de que, dançou, o negócio é grave. E aí aquela coisa que você falou, né? O que você fala e o que você transmite de verdade. Exatamente. São duas diferentes, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar isso e eu achei muito interessante porque você tem uma distinção entre o que é otimismo e o que é esperança. Basicamente, isso é tudo medido, tal, não é o que eu estou falando, tem construtos psicológicos que você mede. Então, quando você tem otimismo, você tem uma crença que vai dar tudo certo. Então, vai dar tudo certo. Quando você tem esperança, você tem uma crença que vai dar tudo certo, mas pode dar errado. E um otimista, então, ele vai ter uma festa, ele tem que fazer um percurso a pé, ele fala assim, não vai chover, não preciso de nada, vamos embora, vamos curtir a festa. E um cara que tem esperança fala assim, acho que não vai chover, vai ser legal a festa, mas e se chover vai estragar a minha roupa, vou levar o guarda-chuva.
que prevenido. significa isso? Você tem uma esperança realista. Quer dizer, eu acho que pode dar certo, mas pode dar errado. Então, todos nós estamos aqui trabalhando nessa pandemia para ajudar a saúde mental das pessoas e tal, que imaginando que o mundo pode melhorar, tá certo? Que a gente pode ter um novo normal mais legal, mas tem uma chance de ser pior, ou pior em alguns aspectos. Mas a gente está, nesse momento aqui, fazendo algumas tarefas, algumas coisas no sentido de crescer lá na frente. Essa atitude é uma atitude esperançosa. Então não vai dar tudo certo. Não vai cair do céu uma coisa que dá certo. Para dar certo, você tem que ir construindo. E esse construto, essa ideia de esperança, ela é muito mais... ela funciona muito melhor, por exemplo, para enfrentar a doença. Porque a pessoa se trata. Ela não acha que vai dar tudo certo. E eles mediram isso, sabia? Gente muito otimista se trata mal e piora a doença. Gente que tem esperança... eles medem, diabéticos pioram e tal. E quem tem esperança, não. Ele quer que dê certo, mas ele leva na cabeça a possibilidade de não dar e escolhe caminhos para enfrentar as adversidades. Então, assim, não vai morrer ninguém, é só uma gripezinha. É uma postura muito perigosa, tá certo? Porque você precisa enfrentar a dificuldade e o mundo está mostrando que a coisa é séria. Então, você precisa encarar e buscar os melhores caminhos para que aconteça. Então, aí vem uma questão muito interessante. Esse otimismo que você fala, assim, eu concordo com o que você fala, óbvio, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que eu não diria que ele é um otimista, eu diria que ele não quer encarar a verdade. Perfeito, perfeito. Né? Ele não quer encarar, pelo menos, uma possibilidade de ter que agir. Perfeito, perfeito. Né? Assim, porque, na verdade, tudo sempre pode acontecer. Eu acho que assim, a mente da gente conseguir ter uma visão abrangente, quanto mais abrangente a gente consegue pensar, melhor a gente consegue conduzir as nossas coisas, né? Num momento como este de pandemia, em que você lida com o desconhecido, e as pessoas todas que escreveram para a gente, elas estão lidando com muita ansiedade, muita depressão, muita tristeza, solidão, pensamentos negativos, né? Então, vamos diferenciar e vamos entender como a gente pode transmutar o pensamento negativo, que é uma das bases, porque ele se torna... E assim a gente encerra, tá? Porque passamos muito já do tempo. Perfeito. E a gente continua quinta-feira que vem. Mas vamos ter novos tópicos, novas perguntas, tudo maravilhoso. Mas, assim, esse pensamento negativo, eu acredito que ele, recorrente, ele se torna obsessivo, fica aquele disco girando, é como se você pisasse sempre no mesmo lugar na areia ou na terra, até fazer essa marca, até fazer um buraco, até conseguir se afundar naquilo, né? Então, o pensamento negativo, ele tem essa força, ele tem uma força intrínseca. Então, se você está lidando com ele, como você pode também ser uma pessoa que previne e consegue não deixar de ter um pensamento negativo, dizer assim, será que vai chover? Será que vai ficar ruim? Será que pode cair o telhado? Deixa eu ver o que eu preciso fazer na ação, né, para melhorar. Mas não esse pensamento positivo, negativo, que fica fazendo o ciclo e acaba se tornando obsessivo e vai te levar inevitavelmente para alguma doença mental, né? Exatamente. Sabe o que é interessante? Eu costumo responder esse raciocínio com a forma como o cérebro funciona. O cérebro funciona para aprender e automatizar. Eu brinco que é aprender e esquecer. É assim que a gente consegue escrever, consegue andar de carro, fazer conta. E, na verdade, a grande maioria das coisas estão todas automatizadas. As nossas reações sociais, tudo que eu estou falando aqui, uma grande parte está automatizada. E as outras vão encaixando conforme as suas perguntas. E o maior jeito de aprender é repetir. Você pede para alguém cantar uma música 10 vezes, ela lembra do refrão e começa... 100 vezes, ela começa a saber bem a música. 1000 vezes, a música toca sozinha na cabeça da pessoa. Então, o problema de quando você repete muito é esquecer. Então, quando esse pensamento negativo ele atinge um nível de loop,
de alça, assim, que fica rodando na cabeça, você não consegue sair dele. A tal da música toca na cabeça, então é muito difícil. A tarefa para lidar com os pensamentos negativos, quanto mais cedo você conseguir enfrentá-los, melhor. Então, o que você falou é perfeito. Você pensar que pode acontecer uma catástrofe é fundamental para você se defender e para você prevenir. Mas quando você fica pensando na catástrofe o tempo inteiro, é disfuncional. Então, o típico sintoma de doença psiquiátrica são esses que se repetem e não tem nenhuma função, que você não consegue desviar. E para lidar com os pensamentos negativos da doença psiquiátrica ou de qualquer situação da vida, a gente tem que fazer um grande exercício. Mas começa, Bruna, com a ideia de identificar. Olha, não está certo ficar pensando que vai ter uma enchente o tempo inteiro. Pô, não tem enchente há 10 anos aqui. Já fiz tudo o que tem que fazer frente a essa enchente. Então, aí você começa a se dar conta que aquele pensamento é disfuncional. E aí tem 1000 estratégias para lidar com isso, né? Mas o mais importante é ter a noção de que dá para mudar. E que a gente pode lidar. E é muito importante também você detectar no início, né? Exato. Antes de estar pisando e pisando e repisando no mesmo lugar, né? Porque, assim, eu aprendi que... Porque eu sempre me falava assim, por que as pessoas adoram, por que a notícia ruim é tão mais divulgável e por que a imprensa divulga tanto só muito mais o desastre e a notícia ruim do que as notícias boas, que também existem aos montes? Por que as pessoas adoram saber de uma notícia ruim? Por que a notícia ruim se espalha tão rápido, né? E eu aprendi que o nosso instinto de sobrevivência é que causa isso. Porque o nosso instinto de sobrevivência, ele precisa, assim que ele ouve a notícia ruim, ele tem um alarme interno para justamente reagir àquilo que pode colocar ele em perigo. Então, por isso a notícia ruim é tão procurada, tão exaltada, tão importante. Mas aí eu acho que desse primeiro instinto de sobrevivência, ela começa a ser quase um mau hábito, né? Quase uma comida viciante, né? Quase uma droga da qual você se alimenta e se intoxica, né? Da notícia ruim. Então, e eu acho que essa é uma grande raiz de pensamentos negativos, né? Eu tenho uma amiga... Desculpa, fala. Não, você sabe que a hora que congelou, eu estava falando exatamente disso. Porque agora tem notícias horrorosas, né? Você vê aquelas cenas de um monte de túmulo, gente que não é internada, que não tem velório. São cenas que todos nós ficamos morrendo de medo, ou alguém próximo que morreu ou ficou entubado, sei lá, essas coisas todas. A gente tem que sim tomar contato com essas coisas, mas dedicar pouco tempo. Né? Porque é o que você falou, tem um imã esse tipo de coisa. Então você tem que fazer um shift, né? Uma mudança de atenção voluntária. Porque se deixar, você entra. Né? Você precisa falar, olha, eu não vou embarcar nessa. Ó, eu assisto notícia 40 minutos à noite. Fora isso, eu não vou trabalhar, vou resolver minha vida, cuidar dos meus filhos, fazer as minhas coisas. Né? Porque é um magneto. Testar a sua força de vontade, né? Testar a sua... esse mecanismo de que você não está mais prestando atenção no que você está fazendo, não é isso? Exato, exato. Eu ia dizer que eu tenho uma amiga muito querida também, eu já tinha de citar amigas, que é a Alice, lá de Los Angeles, e ela, às vezes ela me ligava e falava assim, ai, eu estou com um problema, assim, eu fico vendo todas as toalhas que tem etiqueta, a hora que eu vejo a etiqueta na toalha, eu fico achando que vai acontecer alguma coisa ruim. O que eu faço? Aí eu falei para ela assim, Alice, pega todas as toalhas, corta todas as etiquetas e acabou. Você nunca mais olha para a etiqueta, entendeu? Porque ela começou a fazer uma associação para justificar o medo, né? Porque a raiz qual é? O medo. Bom, eu acho que esse assunto é gigante, né? O medo. Vamos deixar para quinta-feira o medo? Vamos embora. Ótimo. Eu super te agradeço. Eu acho que o público agradece demais teu tempo, tua habilidade de colocar isso tão próximo das pessoas e ajudar tantas pessoas. Nós vamos ter muitas mais questões. Eu espero que tenha feito bem para quem está em casa, para quem mandou as perguntas. Eu espero, e depois eu vou passar as perguntas, ver se a gente meio
cobriu tudo. Se não cobriu, quinta-feira a gente continua. Então, Ótimo. agradeço super, Rodrigo. Mais uma vez, obrigada. E Valeu, Bruna. Foi uma Hã? delícia o papo. A gente já bate vários papos aqui até aqui no meu consultório. Mas foi uma delícia conversar. Até quinta. Muito, muito obrigada. Então, gente, super obrigada. Quinta-feira, 3 da tarde. Podem mandar perguntas, entendeu? E vamos começar a falar do medo na quinta-feira? Então, bora lá. É um grande tópico para a gente começar a falar. Combinado. Gente, uma ótima tudo para vocês, tá? Mas, sobretudo, ótimos pensamentos. Vem um pensamento negativo, faz o seguinte, detecta e substitui imediatamente por alguma coisa que você gosta muito. Entendeu? Pensa fortemente em alguma coisa que te dá o maior prazer e pensa naquilo com força. Aí você cria um mecanismo. Cada vez que você pensar no ruim, você substitui pelo bom. É um bom toque. Ó, quinta-feira, 3 da tarde, mais Rodrigo Bressan, essa pessoa espetacular, esse grande, grande psiquiatra, para responder todas as perguntas sobre saúde mental. E nós vamos começar a falar do medo. Tchau, gente. Tudo de bom. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada a você, Rô. Tchau. Tchau.